Fala, eu sou Emerson Saraiva, eu sou estrategista eleitoral, também conhecido como marqueteiro eleitoral, consultor político, especialista em marketing político, com mais de 35 anos de experiência, mais de 300 campanhas para vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador e senador em todo o Brasil. E em 2019 eu criei esse projeto chamado Eleja-se, que tem como principal objetivo democratizar, levar o conhecimento que antes era restrito a determinados contextos, campanhas presidenciais, campanhas de governo, campanha de senador, campanhas em grandes cidades, e aí as pessoas que estavam por todo o Brasil não tinham acesso a esse tipo de conhecimento, e agora eu estou levando esse conhecimento para você através dos nossos cursos, através das nossas redes sociais, através desse projeto que hoje tem uma importância muito grande no mercado de marketing político, de estratégia eleitoral e de mídias digitais do Brasil. Eu acabei de gravar um curso. Você já ouviu falar em Meta Smart? Smart em inglês seria inteligente, mas Meta Smart, Smart é uma sigla que é específico, mensurável, alcançável, relevante e temporizável. Aqui no Eleja-se a gente não usa Meta Smart, a gente transformou a Meta Smart em ferramenta Smart. A gente colocou mais duas letras aí, que é envolvente e revisável. Então as nossas metas elas são mais completas e essas letras ela tem tudo a ver com o cenário eleitoral. Então essa ferramenta a gente utilizou a Meta Smart, que é utilizada em todo o mercado, a gente trouxe ela para o meio político eleitoral e a gente transformou numa ferramenta mais completa com etapas adicionais que fazem com que ela funcione muito melhor, né? Esse curso aqui, por exemplo, ó, tem aqui os slides para você, eu explico o que é, eu coloco aqui o significado de cada letra, né? Aí depois eu falo dos benefícios, aí tem a aula 2, onde eu entro em cada um, né? Cada uma das palavras. E aí eu quero fazer um convite para você. Eu quero convidar você para assistir a primeira aula desse curso gratuitamente aqui no nosso YouTube. Esse curso ele está disponível numa outra plataforma, mas eu estou liberando aqui a primeira aula para você que quer entender como é que isso vai ajudar no seu projeto, você que vai se candidatar, você que vai trabalhar em campanha. Então, quero assistir a primeira aula. Quer assistir a primeira aula? Vamos comigo. Ela vai começar agora, gratuitamente para você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Que eu não sei que hora você está assistindo esse conteúdo. Você que faz parte da comunidade já sabe. Você pode assistir os nossos cursos onde quiser, quando quiser, quantas vezes quiser e a que hora você quiser. Então, tem gente aqui que pega a madrugada assim, às vezes está com insônia, está ansioso, rapaz. E agora, como é que eu faço? Campanha do ano que vem, vou trabalhar para 40 candidatos. Não, eu que vou me candidatar, eu vou ser vereador, eu vou ser prefeito, eu já sou prefeito, eu quero continuar sendo prefeito, eu sou prefeito, mas eu quero eleger o meu sucessor, e aí como é que eu faço? Ah, sabe o que é que eu vou fazer? Não vou ficar aqui com insônia não, vou assistir o curso lá do Emerson. E hoje o curso é um curso muito legal, inclusive um conteúdo exclusivo para você. A gente tem, deixa eu fazer logo a apresentação do curso e aí depois eu entro nesses aspectos. Hoje a gente vai falar sobre a ferramenta Smarter, né? Não tá errado não, né? Porque aí tem gente a gente, não, Emerson, não é Smarter não, é Smart só. Não tem esse ER no final. Aqui o nosso tem, por isso que essa é uma ferramenta exclusiva. Nós evoluímos a ferramenta, a Meta Smart, e aí nós usamos aqui no Eleja-se essa ferramenta mais avançada, mais evoluída e mais segura. Ela é mais segura, ela é mais. Eu considero que ela seja mais eficiente, mais. Enfim, vocês vão entender quando a gente explicar o que são essas duas últimas letras aí, esse ER que tem ali no final, ou como a ferramenta em inglês, né? Esse ER que tem no final. Então, ferramenta, só para você entender. Eu posso até, era até para eu ter pego e não estava aqui.
Eu vou pegar uma ferramenta que não tem nada a ver, mas é porque o que está aqui, que é esse pincel aqui que eu uso para limpar o teclado. Então, por exemplo, isso aqui é uma ferramenta, né? Esse pincel aqui, ele é uma ferramenta, né? Então, imagina como era pintar uma parede quando não tinha pincel. Eu até fico perguntando, como é que os caras pintavam a parede quando não tinha pincel, né? Será que pintava? Eu acho que nem pintava, né? Porque eu queria dizer, rapaz, como é que vai fazer? Vai molhar um pano na tinta, vai coisar com a mão, né? Então, isso aqui é uma ferramenta. Olha, isso aqui é uma ferramenta. Isso aqui, uma tesoura, isso é uma ferramenta, né? Cortar tecido quando não tinha tesoura, como é que fazia, né? Como é que eu cortava tecido? Como é que cortava papel quando não tinha tesoura, né? Era mais complicado. Cortava, eu acho que cortava com faca, né? Faca é uma ferramenta, né? Uma das ferramentas mais importantes da história da humanidade é, na verdade, a faca, a lâmina, né? Quando o homem percebeu que ele podia afiar a ponta de uma pedra para transformar numa faca, né? E é engraçado que dia desse eu estava vendo até um cara falando que o homem ele demorou obviamente milhares de anos, né? A desde a evolução, né? Para o Homo sapiens, né? Ele demorou alguns milhares, centenas, acho que milhares de anos para poder afiar, e ele demorou mais um monte de anos para afiar o outro lado. Ele afiava só um lado da faca, e aí depois ele percebeu: ah, se eu afiar do outro lado, ela fica mais afiada, ela fica mais, né? A faca não, né? A pedra, né? As lascas que eles utilizavam. Então, isso é ferramenta, tudo isso que eu estou falando é ferramenta. E por que eu estou explicando isso para você? Porque ferramenta é vida, ferramenta é algo muito importante para a gente. Quando você sabe usar a ferramenta, quando você tem a ferramenta, você já tem uma vantagem. Quando você sabe usar a ferramenta, aí você dá o famoso pulo do gato, porque você sabendo utilizar a ferramenta, porque é muito importante também entender isso. Tem gente que tem a ferramenta e não sabe utilizar, né? Eu tenho, por exemplo, um amigo que trabalha aqui comigo, que é Luiz, e Luiz, às vezes, ele fica puto comigo quando ele me vê usando uma ferramenta para o que ela não é feita, né? De repente, por exemplo, eu pego uma chave de fenda e um martelo e vou usar a chave de fenda como uma talhadeira. E eles, cara, isso não é talhadeira, isso é chave de fenda. Você vai bater aí, ela vai ficar cega, vai quebrar o cabo. Então, ferramenta também é algo que você precisa saber usar. Não adianta você ter a ferramenta. Às vezes, agora não, eu estou mais quieto, mas eu teve uma época que eu era muito tarado por ferramenta. Eu saía comprando alicate de corte, alicate de não sei o que lá, de aparar fio e papapá. E às vezes eu comprava ferramenta que eu nem sabia utilizar ou que eu utilizava da maneira errada, né? Eu falei dessa, por exemplo, de aquela ferramenta que você tem que você usa para cortar só a pontinha do fio, né? Para descascar o fio. E aí eu comprei durante muito tempo. Eu achava que eu tinha comprado uma ferramenta de péssima qualidade, porque eu tinha uma dificuldade muito grande para fazer isso. Até que eu contratei um eletricista para fazer um serviço na minha casa. E aí, quando ele chegou lá, aí ele disse: tem um alicate aí? Eu disse: não, não, tem uma caixa de ferramenta aí, o que você precisar pode pegar aí. E aí ele disse: ô rapaz, essa ferramenta aqui é muito útil, tu comprou ela, quanto foi? Eu comprei, foi cara a ferramenta, comprei assim, pelo tesão mesmo de ter a ferramenta. E aí ele disse: ah, tu tem essa ferramenta? Tem, essa ferramenta é maravilhosa. Eu digo: "Oxe, pois essa ferramenta, essa marca eu acho que não presta não, porque, não, essa é a melhor marca." Aí o cara começou, ele fez todo o serviço lá de casa, com essa ferramenta e era maravilhoso ver ele utilizando lá o alicate, descascando os fios. Ele pegava e puxava, pegava e puxava, pegava e puxava. E eu olhava e dizia: rapaz, eu tinha essa ferramenta, mas eu não sabia fazer. Cá entre nós, deixa eu dizer uma coisa para vocês: eu descascava o fio no dente, pegava a ponta do fio e puxava no dente, porque eu não sabia usar a ferramenta. Então, ferramenta, ela é muito importante, a ferramenta, ela é muito importante, mas você precisa utilizar. Tem uma ferramenta que eu acho maravilhosa e que tem gente que vai dizer: Emerson, isso é uma ferramenta? Isso é uma ferramenta maravilhosa. Por um acaso, eu não tenho nenhum aqui na minha mesa agora, mas eu sempre tenho na minha mesa essa ferramenta que é o quê? Livro. Livro é uma maravilhosa ferramenta para aprender, né? Para transmitir mensagem. Como é que as pessoas aprendiam quando não tinha livro? Era oral, era o aprendizado era todo através da transmissão. Um contava para o outro, que contava para o outro, que contava para o outro.
Olha que loucura que era quando você não tinha livro, né? Até que se desenvolveu a linguagem, se desenvolveu a escrita, se desenvolveu a gramática, e aí começaram a escrever. Quando começou a escrever, a coisa mudou, né? Evoluiu muito rapidamente. Aí veio um rapaz chamado Gutenberg, lá ali no século, acho que no século XV, e inventou um negócio chamado prensa, a famosa prensa de Gutenberg, né? O primeiro livro impresso na história da humanidade foi a Bíblia. Até então, a Bíblia ela era copiada uma por uma. Então você tinha ali os padres, normalmente, que ficavam ali nos conventos e eles pegavam a Bíblia, faziam outra, pegavam a Bíblia, faziam outra. Então imagina como era rudimentar, como era artesanal esse processo. E aí Gutenberg, na verdade, o que ele criou foi a prensa, nada mais era do que, ó, tem aqui um exemplo, um carimbo, né? Então ele fez o que? A sacada dele foi, eu vou até pegar um envelope que tem aqui, nem sei o que é que tem nesse envelope, mas ele pegou isso aqui, aí ele escrevia toda, fazia uma espécie de um carimbo com a página da Bíblia, melava lá na tinta e aí grampeava e ficava, olha, a marquinha do Elejas assim, ó, esse é o carimbo que a gente tem aqui do Elejas. Pronto, isso aqui, imagine se eu tivesse que toda vez que eu quisesse desenhar a marca do Elejas, eu tivesse que desenhar com uma caneta, com um lápis, com alguma coisa desse tipo. Não ia dar certo, né? Então, esse é o poder da ferramenta, né? Já para introduzir aqui para você que a ferramenta, ela é uma ferramenta que vai fazer com que você consiga produzir mais, produzir com mais qualidade, produzir em menos tempo, produzir com menos esforço, produzir com menos dinheiro, produzir com menos possibilidade de erro. Então, ferramentas, de uma maneira geral, elas servem para isso. Então, a primeira coisa que eu queria passar, que é muito importante para você, uma boa ferramenta, ela é simples. Então, é muito importante você ter isso em mente. Se a ferramenta é boa, ela é simples. Se tem uma ferramenta que é difícil de usar, se tem uma ferramenta que é difícil de aprender, se tem uma ferramenta que ela dá praticamente o mesmo, você usando a ferramenta, dá praticamente o mesmo trabalho de você fazer manual, ela não é uma boa ferramenta. Uma boa ferramenta é aquela que você consegue utilizá-la de maneira muito fácil e com ela você consegue ganhar muito tempo, você consegue ganhar vantagem, né? Por exemplo, num processo competitivo como é uma eleição, uma boa ferramenta é aquela que lhe dá algum tipo de vantagem. Então, dito isto, você entendendo o conceito do que é uma ferramenta, de que a ferramenta precisa ser bem utilizada e que a ferramenta boa é a ferramenta simples, eu quero apresentar para vocês a nossa ferramenta que a gente chama de Smarter, né? A Meta Smart, se você buscar, por exemplo, na internet Meta Smart, você vai encontrar centenas, milhares de artigos, se você considerar várias línguas, você vai encontrar milhares de artigos, você vai encontrar livro, você vai encontrar um monte de coisas sobre a Meta Smart. É uma meta consagrada no mercado, ela é muito utilizada em todo o mundo, ela é muito utilizada, por exemplo, no Brasil, ela é muito utilizada pelo Sebrae, quando você contrata um consultor do Sebrae, eles utilizam muito a Meta Smart nos projetos que eles vão fazer, né, quando vai fazer um plano de negócios, então eles utilizam muito. Então, ela é uma ferramenta consagrada. A gente fez dois passos para a gente chegar na meta Smarter, né? Na ferramenta Smarter, que aí eu não chamo de meta, eu chamo de ferramenta. A gente fez dois passos. O primeiro foi adaptar a meta Smart para o contexto político eleitoral. Então, mesmo se a gente não tivesse esse ER no final, se eu tivesse passando aqui se eu tivesse fazendo um curso aqui de Meta Smart para políticos, seria Meta Smart para políticos. Não seria, eu não ia fazer um curso genérico de Meta Smart e aí dizia, gente, aí você adapta aí. Não, a Meta Smart seria para políticos. Só que aí o que eu senti, quando eu comecei a aplicar, eu já uso a Meta Smart há pelo menos uns 6, 8 anos. Quando eu comecei a aplicar, eu tinha dificuldade, porque toda vez que eu ia aplicar,
eu pegava uma base metodológica que já existia e a cada vez que eu ia aplicar, eu tinha que fazer a adaptação. Eu tinha que fazer a adaptação, né? É como se você, usando o exemplo do alicate, é como se você pegasse um alicate de corte e utilizasse ele como um alicate de dobra. E aí toda vez eu tinha que, tem um jeitinho aqui que eu tenho que usar ele, porque ele não foi feito para isso, né? E aí eu já fiz um primeiro passo, que foi assim, não, eu preciso ter a minha ferramenta Smart. Eu preciso ter a ferramenta Smart adequada, adaptada para o ambiente político, para os projetos que eu trabalho, que são projetos político-eleitorais. Aí depois eu comecei a sentir falta. Gente, eu acredito que falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Esse T é de temporizável, né? Então ela para no temporizável. Mas e daí, né? Aí como eu estudo muito sobre ferramentas, aí eu comecei a pensar, não, mas tem que ter um KPI aqui, tem que ter enfim, essas ferramentas que a gente usa, OKR, KPI, matriz Guth, matriz Eisenhower, PDCA, 5W2H, enfim, tem um monte de coisa que a gente usa. Aí eu digo, peraí, eu posso trazer um conceito de algumas outras ferramentas para cá, para deixar essa meta smart mais smart, né? E smart é inteligente, né, em inglês. Se você for traduzir, inteligente. Eu gosto de smart, eu acho que smart ele combina mais com esperto, né? Então um cara que é smart guy, é um cara esperto, né? E aí smart é como se eu estivesse dizendo assim, é mais esperto ainda, né? É como tem aquele negócio de great e greatest, né? Então é quando você coloca aquele smarter, é mais esperto, é inteligentíssimo, então é uma ferramenta inteligentíssima para projetos políticos eleitorais. E aí vamos lá. Essa primeira aula, eu basicamente vou explicar o que é a ferramenta, né? Letra por letra, para você entender. E aí, aqui tem uma definição que a gente colocou para já trazendo essa evolução que a gente incluiu, né? Lembrando sempre, eu sempre falo para vocês, todas as imagens dessa apresentação são exclusivas e foram todas produzidas por inteligência artificial, né? Então aí o conceito que a gente utilizou, você já notou aqui, foi uma coisa meio desenho animado, né? Foi uma coisa mais colorida, mais lúdica, né? Então eu brinquei com a inteligência artificial pedindo para ela me trazer imagens de ferramentas, de caixa de ferramentas, com uma pegada mais divertida, uma pegada enfim, mais infantil, porque eu brinco que uma boa ferramenta é aquela que você consegue colocar uma criança de 8 anos para usar, né? Para você ter ideia, processos e ferramentas, eles são feitos justamente para pessoas que ou a pessoa não tem tanta competência na área, ou a pessoa não tem uma formação específica, ou a pessoa não tem tempo para se aprofundar, né? Então, antes de passar para a definição aqui, por que eu uso muito ferramenta? Porque, por exemplo, nesse momento eu estou num processo, né? Para você que está assistindo esse curso gravado a qualquer tempo, eu estou gravando esse curso no dia 9 de agosto de 2023. E nesse processo de pré-campanha, o que é que a gente está fazendo? A gente está treinando campanhas para pré-candidatos a prefeito de todo o Brasil. Então, o Eleja-se, hoje a gente não faz mais a campanha diretamente, eu não faço mais aquela campanha que a gente no mercado chama de campanha de QG. Que o que é uma campanha de QG? Você é candidato a prefeito, você me contrata, eu levo minha equipe, monto um QG na sua cidade e aí faço a sua campanha com a minha equipe. A gente não trabalha mais dessa maneira. A gente trabalha montando equipes ou auxiliando equipes. Então você tem um candidato, que esse candidato já tem uma agência, já tem uma empresa lá da região, que esse candidato essa empresa quem vai fazer a campanha, o Eleja-se entra dando uma camada de estratégia, de ferramenta, de treinamento, de qualificação, e mesmo os candidatos que não têm uma agência, não têm uma empresa, mas ele tem uma equipe ali de 4, 5 pessoas que vão ajudar na campanha, o que é que a gente faz? A gente treina essa galera. Então, por que as ferramentas são tão importantes para a gente? Porque, por exemplo, uma pessoa que vai ser um coordenador de campanha,
eu não preciso que esse cara tenha um curso de administração e uma pós-graduação em gestão de projeto para que ele seja um bom coordenador de campanha. Teoricamente, essa seria o melhor cenário, né? Se eu fosse trabalhar de uma maneira mais acadêmica, mais científica, mais formal, eu ia chegar para o candidato e ia dizer: olha, para o coordenador geral, você vai precisar contratar uma pessoa que tenha formação superior em administração, se possível, a administração com especialização em marketing e uma pós-graduação em gestão de projetos. Mas se eu já tenho uma dificuldade de encontrar mão de obra de qualquer maneira no Brasil hoje para trabalhar em campanha, imagina se eu fosse fazer esse nível de exigência. Então, normalmente, o que eu peço para os pré-candidatos que a gente está montando a equipe para eles é uma pessoa que seja muito interessada, que tenha abertura para aprender, que tenha facilidade em utilizar ferramentas, em seguir processos, né? Então, que tenha, no caso, por exemplo, de uma coordenação de campanha, que tenha uma habilidade natural para exercer liderança, para trabalhar em equipe. Então, hoje a gente trabalha no conceito, no contexto da montagem de uma equipe, por exemplo, a gente trabalha muito mais focado no que a gente chama de soft skills do que hard skills, né? Hard skills são essas formações formais, formações acadêmicas, essas competências que você adquire de uma maneira mais do ponto de vista do sistema normal de ensino, né? E soft skills são habilidades, são questões que às vezes você nem aprendeu, você desenvolveu sozinho, você tem aquela habilidade, você consegue gerir a equipe, você consegue se comunicar bem com as pessoas. Então, normalmente o que a gente pede é isso. Por quê? Eu vou chegar para o cara e vou dizer, ó, me traga essa pessoa que eu vou formá-la para que ela possa coordenar a sua campanha, e aí a gente trabalha com coordenação geral, coordenação de comunicação e marketing, coordenação de mobilização, coordenação de inteligência. Então, cada coordenação dessa, a gente treina a pessoa e o pulo do gato que a gente encontrou foi o uso de ferramentas, né? Então, se eu fosse tentar transferir para um coordenador de campanha meus 35 anos de experiência no mercado de marketing eleitoral, ia ser uma loucura. Eu ia ter que fazer um curso de 6 meses com esse cara. Mas quando eu entrego a ferramenta, eu chego para ele e digo: é só usar essa ferramenta. Esse resultado aqui que você precisa, você pode fazer um estudo, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, ou você pode simplesmente utilizar essa ferramenta. Então, aperta aqui, puxa aqui, faz aqui e você vai ter o resultado. E aí você não precisa nem entender porque você está tendo esse resultado. Você só precisa ter esse resultado, né? Então, a ferramenta Smarter, e aí eu falei isso, por exemplo, para deixar muito claro para você que a ferramenta Smarter, ela é utilizada no nível de coordenação de projetos políticos eleitorais. Então, ela é uma ferramenta que, obviamente, ela pode ser usada lá na base. Então, um social media pode utilizar a ferramenta Smarter para desenvolver algum tipo de projeto, né, para ajudar em uma determinada campanha eleitoral para vereador de uma cidade pequena. Mas a principal indicação é para pessoas que estão mais na parte de cima da campanha, ali no alto da pirâmide, coordenando outras pessoas, e aí usando essas ferramentas justamente para ganhar tempo, economizar dinheiro e ter mais produtividade. Então, vamos lá. O método Smarter é uma extensão do conceito original de metas Smart, ferramenta criada para ajudar indivíduos e organizações a definir metas mais eficazes. Neste curso, com a adição dos critérios, e aí já explicando para vocês o que significam essas letras E e R. E de engaging ou envolvente e R de reviewable ou revisável, em uma versão exclusiva da comunidade Eleja-se para uso em projetos políticos eleitorais. Então, é uma ferramenta exclusiva do Eleja-se e esse curso é um curso exclusivo da comunidade Eleja-se. Ele não é um curso, por exemplo, que a gente vai vender esse curso para qualquer pessoa. Só você que é da comunidade Eleja-se vai ter acesso a esse conteúdo aqui, né? E também, obviamente, você que faz parte das equipes dos candidatos que nós estamos montando, que nós estamos treinando para as eleições de 2024. Porque todos os coordenadores, todas as equipes de candidatos
que nos contratam para fazer a formação de suas equipes, automaticamente toda a equipe recebe acesso irrestrito, completo à nossa comunidade, justamente para se qualificar, para pegar essas ferramentas. Então, você que é da comunidade, você que faz parte da equipe de alguma pré-candidata ou pré-candidata que a gente está ajudando nesse momento. Então, é de que, Emerson? É de envolvente. E R de que, Emerson? R de revisável. Então a gente vai ter, daqui a pouco eu vou explicar o S, o M, o A, o R e o T, e mais envolvente e revisável. Daqui a pouco não. Agora eu já vou lhe explicar o significado de cada letra. Então, S de que? Porque Smart. Sim, Smart é uma sigla, né? Então, Meta Smart é a palavra Smart, ela foi inteligentemente, espertamente transformada numa sigla, né? E não é uma ferramenta brasileira, é uma ferramenta mundial, né? A gente usa aqui no Brasil, tanto é que todas as palavras elas são em inglês, né? A sigla foi formada em inglês e a gente teve um trabalhinho para poder trazer, pelo menos uma, ela ficou mais a gente teve que fazer uma gambiarra aqui para poder adaptar a sigla. Mas S de quê? S de específico, né? Então, uma meta smart, ela é específica. Uma meta smart, então vamos dividir aqui, para que serve a meta smart? Para definir meta, para estabelecer metas. Então, Emerson, onde é que eu uso o alicate? Para cortar fio. Onde é que eu uso o martelo? Para colocar a preda. A chave de fenda? Para apertar parafuso. Onde é que eu uso a meta smart? Para definir metas. Então, a meta smart, a ferramenta, no nosso caso, é uma ferramenta, e aí eu preferi usar o nome ferramenta, porque meta smart é quando você diz assim, eu tenho uma meta inteligente. Mas a ferramenta é meta smart. A ferramenta é assim. Aí eu preferi colocar ferramenta Smarter, porque é uma ferramenta para construir metas, e metas mais inteligentes. Então, nesse caso, você usa essa ferramenta para estabelecer metas. E aí, ao longo do curso, eu vou lhe dar exemplos práticos, inclusive, na última aula tem uma atividade prática para você construir uma meta smarter aí no seu projeto, né? Mas esse S é específico, ou seja, a meta precisa ser específica. Quanto mais específica ela for, melhor ela será. Então, por exemplo, o que seria uma meta específica no contexto geral de uma campanha? Uma meta não específica é assim: eu vou ser candidato a vereador. Essa é uma meta não específica. Uma meta específica é: eu vou me eleger vereador no dia 6 de outubro de 2024 com 2.435 votos. Essa é uma meta específica, né? E aí já tem outras coisas dentro. Isso já é uma meta smart. Dentro dessa meta smart, ela já tem a especificidade. Vou me eleger vereador, vou me eleger, não vou me candidatar, vou me eleger vereador no dia tal, com tantos votos. E aí ela já entra a segunda letra, que é mensurável. Então eu já estou mensurando, eu estou sendo específico, eu vou me eleger vereador. Eu estou mensurando vou me eleger no dia 6 de outubro, e aí já entra, eu já estou pulando aqui de letra para letra, temporal, né? Mensurável com 2.347 votos, alcançável, aí a meta ela tem que ser alcançável. Então, você chega e diz, eu vou me eleger vereador no dia 6 de outubro de 2024, com 2.000, eu estou mudando o número dos votos o tempo todo, que eu não estou decorando. Então, eu vou voltar um número assim, 2.010 votos. Pronto, 20 e 10. Então eu vou me eleger com 2.010 votos no dia 6 de outubro de 2024. Então, é específico, é mensurável, é temporal, eu estou estabelecendo a data, é alcançável. Aí o cara diz, não, peraí, tu vai se eleger com 2.010 votos. Mas peraí, normalmente quantos votos a pessoa se elege na tua cidade? Normal, assim, o cara que foi o eleito o vereador mais votado da campanha de 2020, ele teve 400 votos. Criatura, como é que tu vai se eleger com 2.010 votos numa cidade que o cara mais votado da eleição passada ele só teve 400? Porque eu sou foda. Pode ser,
né? De repente você tem um pulo do gato aí, você consegue se eleger com a mesma votação. Eu conheço casos e a gente conhece, é só pesquisar, casos de vereadores que se elegeram quase com votação de prefeito. É possível, não estou dizendo que não é. Mas você precisa ser racional. Então é alcançável, você não é mais lógico, mais óbvio, mais inteligente você estabelecer uma meta de, por exemplo, se o cara se elegeu, o cara mais votado da eleição passada se elegeu com 400 votos, você estabelecer aí 650 votos, então vou me eleger vereador, vou me eleger específico, vou me eleger vereador, mensurável, com 640 votos, alcançável. O cara que teve mais votos na campanha passada teve 400, então eu consigo aumentar em quase 50%. É temporal, no dia 6 de outubro, e é relevante. Eu vou ser o mais votado. Eu estou trabalhando dentro de uma lógica de que eu vou ser o mais votado. Mesmo que você não trabalhe com essa lógica do mais votado, aqui o relevante, nesse exemplo que eu estou dando, ele se encaixaria como: eu estarei, se a sua cidade, por exemplo, tem 11 vereadores, eu estarei entre os 11. Então é relevante. Você faz parte da galera que se destaca ali, da galera que você tem a galera, os não eleitos, e você tem os eleitos, né? E ali no meio, entre um e outro, você tem os suplentes. Aí depois tem as nossas exclusividades. É envolvente porque uma meta ela é estabelecida para ser seguida. Então você precisa que o eleitor, você precisa que sua equipe, você precisa que as pessoas que estão com você, elas se envolvam no projeto. Então, isso, na verdade, é um ponto muito importante porque essa meta, ela pode ser utilizada em outras áreas, mas ela é muito importante para o campo da política, e especificamente para o campo das campanhas eleitorais, porque hoje em dia não tem mais como você fazer uma campanha se você não tiver uma narrativa, se você não tiver um storytelling, se você não tiver uma forma de você construir nas pessoas que estão envolvidas na sua campanha e nos seus eleitores um trabalho de envolvimento, né? Aqui, por exemplo, a gente colocou engaging, né? Que aí a gente vai traduzir para envolvente. Mas eu poderia utilizar também a letra M aqui de ser assim, mobilizadora. Essa meta é mobilizadora, ela consegue mobilizar pessoas em torno dela, então quando eu estou falando aqui em envolvente, eu estou falando nesse sentido. E lá na frente, lá na aula específica, eu vou explicar bem isso para você. E depois, reviewable ou revisável. Porque, ok, eu vou me eleger vereador no dia 6 de outubro, com 2.010 votos. E serei o mais votado. É smart. Mas isso é envolvente? É envolvente. Né? Quando eu tenho uma equipe que eu digo, ó, nós vamos fazer a melhor campanha, nós vamos ser eu vou ser o candidato mais votado da campanha. Isso é envolvente. Mas isso é revisável? Aí é que está o nó, porque precisa ser revisável. Por quê? Você não tem como chegar no dia 6 de outubro e aí você tinha um planejamento de 650 votos e aí você tem 200 e você não se elegeu e aí você diz, vamos de novo. Vamos de novo. Só daqui a 4 anos. Não é videogame que você perde e depois você reseta e começa de novo. Não, vamos de novo significa esperar 4 anos. E aí, nesse caso, essa talvez seja a letra mais importante, o ponto mais importante de como a gente usa a meta Smart, porque ela precisa ser revisável. Eu preciso estabelecer, por exemplo, aí foi onde entrou esse meu conhecimento, essa utilização que a gente faz dos KPIs, né, que são os indicadores-chave de performance. Então, eu preciso incluir KPIs na meta Smart, eu preciso revisar essa meta. Então, nesse momento, eu estou em agosto de 2023, então, como é que eu vou saber se eu estou seguindo o meu projeto em outubro, em dezembro, em fevereiro, em abril, em junho e até no dia da eleição? Então, ela precisa ser revisável. Então, essas são as siglas o significado da sigla SMART. Benefícios. Quais são os benefícios de você utilizar essa ferramenta, como qualquer outra ferramenta? Algumas coisas eu já disse aqui para vocês, então vamos dar uma passada aqui. Primeiro, claridade na definição de metas. Claridade ou clareza na definição de metas. Definidas de forma clara e precisa, removendo ambiguidades. Né? Então,
às vezes você estabelece, enfim, a meta, você vai desenvolver a meta junto com sua equipe, né? O ideal é que seja assim. E eu já vi muita gente ter algum problema em algum projeto. Por exemplo, você pode usar a meta Smarter para organizar eventos de campanha. Só que aí você pode ter situações em que você tenha um colaborador seu, um apoiador seu, que dê algum problema, e aí ele chegue para você e diga: Não, mas é porque eu não tinha entendido assim. Né? Esse não tinha entendido assim, ou você não se fez entender, ou você não me disse que era assim, é a ambiguidade. É onde fica assim, pode ser assim, mas também pode ser assim. Então, a meta Smarter, ela elimina a ambiguidade. Avaliação constantes. E aí é onde entra o que a gente já falou sobre a revisionabilidade da meta. Então, avaliação constante. Com metas mensuráveis e revisáveis, é possível acompanhar o progresso e fazer ajustes quando necessário. Então, aí nesse caso, né, tá aí revisáveis. Né? Você mensurou, eu vou ter tantos votos, e aí você vai entender, obviamente, nesse exemplo que eu dei, você vai precisar entender como é que você faz essa conexão, porque você não tem como saber efetivamente quem as pessoas vão votar em você. Para prefeito você até tem, né? Para prefeito você vai utilizar pesquisa. Então a pesquisa vai dizer se você está no caminho certo. Para vereador é mais complicado, mas enfim, dá para avaliar. Motivação e engajamento. Metas envolventes incentivam o comprometimento da equipe, tornando a realização dos objetivos mais provável. Então, esse ponto aqui é específico para uma característica que não está na meta Smart original. Ela está na nossa ferramenta. Né? Então, você vai incentivar o comprometimento da equipe a partir dessa motivação que você vai entregar quando você desenvolve uma meta que ela é envolvente. E depois, alinhamento com objetivos gerais. A relevância garante que as metas estejam alinhadas com a visão geral da campanha, aumentando a eficácia da estratégia. Então, quando você estabelece uma meta relevante, e aí lá na frente a gente vai falar sobre isso, o ideal, por exemplo, é que a meta seja desafiadora, né? Você não vai chegar, e aí é um erro que eu vejo demais os candidatos cometerem. Às vezes você tem, eu estava falando aqui, no exemplo que eu dei, eu estava falando de uma cidade que o cara mais votado na campanha de 2020 teve 400 votos, e a gente tem um candidato que está trabalhando para construir uma eleição com 650 votos, né? Aí já sendo, dentro do conceito de meta smart, já sendo realista. É, mas eu vejo que tem gente que chega para mim e diz: Emerson, na campanha passada, o mais votado teve 400 e o menos votado teve 180. Então, se eu tiver 190 votos, eu me elejo. Isso não é, de nenhuma maneira, isso não é relevante. Você já está entendendo que você vai estar no rabo da gata, como a gente fala aqui no Nordeste. Então você vai ser aquele cara que vai chegar e vai dizer: vou ser mais um, eu quero ser mais um. Eu só quero não perder, eu só quero não ficar de fora. Então é muito importante que a meta precisa ter esses benefícios. Ficamos aqui com a primeira aula, você já entendeu o que é ferramenta, para que serve a ferramenta, quais são as características que uma ferramenta precisa ter. Eu lhe falei sobre Meta Smart, que é a ferramenta que a gente se inspirou para desenvolver a nossa. Eu falei sobre a Meta Smarter, que é a nossa ferramenta desenvolvida exclusivamente para o Eleja-se e no ambiente político eleitoral. Expliquei cada uma das palavras da sigla, inclusive as duas últimas, envolvente e revisável, e justifiquei para você os benefícios de você utilizar. Então, agora você já sabe como as ferramentas vão ser muito interessantes para você. A partir da próxima aula, a gente vai trabalhar letra por letra, né? Então, a próxima aula a gente vai trabalhar específico e aí depois a gente vai letra a letra. No final do curso, a gente tem uma atividade prática utilizando essa ferramenta. Então, muito obrigado para você que esteve aqui comigo na nossa primeira aula e aí as próximas aulas vão ser mais pau na máquina, mais rapidinho para a gente ir matando letra por letra. Então, muito obrigado, até a aula 2.
E aí, gostou? A meta Smart já é legal. A ferramenta Smart é mais legal ainda. E eu garanto para você que a forma que como a gente aplicou essa estratégia aqui no nosso contexto político eleitoral, ela vai ser decisiva aí no seu projeto, independente de você ser candidato a vereador, candidato a prefeito, coordenador de campanha, consultor, estrategista, independente do seu lugar aí no mercado, essa ferramenta vai ser importantíssima para você. Agora eu quero lhe convidar para assistir o resto do curso. O resto desse curso está na comunidade Eleja-se, que é um projeto que a gente tem, que além de vários cursos, a gente tem esse e tem vários outros cursos. A gente também tem o nosso calendário de ideias. Você recebe ideias do que postar todos os dias aí no seu perfil político. A gente também tem e-books, e você vai receber esse e-book desse curso e vários outros e-books. Tem um e-book, por exemplo, com 12 gatilhos mentais para políticos, que faz muito sucesso, porque eu entrego na prática os gatilhos que você tem que utilizar para você ter resultado imediatamente. A gente tem um grupo de network no WhatsApp, onde você, como participante da comunidade, vai ter acesso a esse grupo e lá você vai interagir com políticos, com profissionais. Se você é político, você vai trocar ideias com a galera que também vai se candidatar em outras cidades e vai ter acesso com profissionais que você pode pegar ali um profissional para você contratar para ajudar na sua campanha. Se você é profissional, também vai fazer essa troca de experiências e também vai pescar no balde, né? Vai estar lá um monte de pré-candidato doido para contratar profissionais da sua qualidade e você vai estar lá com a gente. Então eu quero convidar você para fazer parte da comunidade. Lá você vai assistir o resto desse curso, onde quiser, quantas vezes quiser, quando quiser, e também os outros cursos, todas as outras ferramentas, participar do grupo, ter acesso ao calendário, participar inclusive de mentorias ao vivo comigo. Todo mês a gente faz uma mentoria ao vivo online, eu e minha equipe respondendo todas as suas perguntas. Então fica aqui o convite, o link está aqui na descrição desse vídeo no YouTube e você também pode ter acesso através do site eleja.se. É só colocar no seu navegador eleja.se e você vai ter acesso. Lá tem um botãozinho comunidade, você entra, tem um site com todas as informações e aí a partir dessas informações tem lá o botãozinho, você clica, faz a sua inscrição, apenas R$ 97,00 por mês. O que é R$ 97,00 por vários cursos e tudo isso que eu falei para você? É nada, é um investimento muito barato, por isso que a gente trabalha nessa forma de democratizar, é entregar conteúdo de alto valor, com muita qualidade, de uma maneira muito acessível e por um valor que você, com certeza, tem condições de fazer esse investimento. Então fica o convite, vai lá, assiste o resto do curso e faz parte da comunidade. Valeu!